Terceiro caso, pessoal, vamos complicar um pouco, né? Vamos colocar agora fontes controladas no meio para ver o que acontece, tá? Vamos lá. Exemplo 3, calcular a contribuição de cada fonte nas correntes IR1, IR2 e IR3 e na tensão VY, que é essa tensão aqui, usando teorema de superposição, calcular também os valores totais, né? Então aqui nós temos uma fonte de 100 volts, que é uma fonte convencional, que a gente já viu, uma fonte de 50, convencional, e temos também uma fonte controlada de tensão, que vale 3Vx, sendo que Vx vale esse cara aqui, ó, tá? E temos as três correntes, IR1, IR2 e IR3, e a tensão VY, tá? Vamos lá. Então, quais são os passos? Primeiro, desligar todas as fontes independentes, tá? Então, quais são as fontes independentes? A fonte de 100 e a fonte de 50, são as independentes. E a fonte de 3Vx aqui, ó, ela é uma fonte dependente. Então eu não vou zerar ela. Nunca. Tá? Por que eu não posso zerar essa fonte? Porque é o seguinte. Essa fonte depende de outros valores. Tá? Que são produzidos por essas fontes aqui. Ó, tá? Então se eu, por exemplo, zerasse essas duas aqui ao mesmo tempo e deixasse essa fonte aqui, ó, ia ficar com um circuito que não tem nenhuma energia vindo de nenhum lugar, tá? Porque essa fonte depende daquele valor. Só que esse valor aqui, ó, é produzido pela mesma fonte, tá? Então ia dar um paradoxo aqui que não ia funcionar. Por quê? Porque se essa fonte fosse, por exemplo, se isso aqui fosse um curto e essa fonte 50 fosse um curto. Então se zerar o Vx, ia dar zero aqui, ó. 3 vezes 0 ia dar zero. Daí ia dar tudo zero. Se essa fonte aqui fosse 5, se o Vx fosse 5 volts, então 3 vezes 5 aqui ia dar 15, tá? Daí ia dar 15 volts nessa fonte. Então, para diferentes valores de Vx ia dar diferentes valores aqui, ó, não, esse negócio não ia funcionar. Tá? Então, sempre que eu tiver uma fonte de tensão controlada, ou de corrente controlada, eu tenho que ter uma outra fonte para fazer essa fonte controlada funcionar. Tá? Ela não pode funcionar sozinha no circuito, ok? Então a gente não calcula ela, não pode excluir ela do circuito, ok? Então, vamos lá. Primeiro vamos fazer a contribuição da fonte de 100 volts, tá? Então vamos deixar essa fonte de 100 volts e vamos zerar a outra aqui, ó. Essa fonte de 50 aqui, ela vai virar um curto-circuito, tá? Então, vamos, como é que a gente pode fazer? Agora não dá para fazer por associação, né, pessoal? Nós temos duas fontes ligadas ao mesmo tempo. Então temos que fazer ou por malhas ou por nós, tá? Eu vou fazer por nós, por quê? Porque aqui, ó, eu estou procurando essa tensão aqui, ó, que é uma tensão de nó também, tá? É a única tensão, né? Aqui, ó, todo esse termo aqui, ó, aqui embaixo é zero, né? Então esse nó aqui não é contabilizado, tá? E se eu fosse fazer por malhas, eu teria duas malhas, daria um sistema 2 por 2, tá? Eu teria que resolver um sistema 2 por 2. E aqui por nós, ele dá um sistema que é dimensão 1, tá? Então, na maioria das vezes, nós vai reduzir um pouquinho, nem sempre. Mas na maioria dos casos ele reduz os cálculos, tá? Então vamos fazer por nós, tá? Então vou aplicar a lei de Kirchhoff nesse nó aqui, eu preciso definir algumas correntes, né? Coincidentemente, as correntes que nós vamos colocar aqui são iguais às correntes que nós estamos buscando, tá? Que é o IR1, 2 e 3. Nós queremos essas correntes. Então aqui, ó, eu vou colocar elas também, tá? Porque ela vai ajudar nós a fazer a análise por nós, tá? E além disso, outra coisa que tem que tomar cuidado é que depois, quando a gente for fazer a próxima etapa, né, com a fonte de 50, essas correntes aqui têm que estar no mesmo sentido, né? Porque nós queremos a corrente nesse sentido. Então, todas as correntes linha aqui, uma linha, duas linhas, três linhas, tem que estar no mesmo sentido, tá? Beleza? Então, somatória das correntes nesse nó aqui, ó. Nós temos o IR1 entrando e o 2 e o 3 saindo, ok? Então, nós precisamos agora as equações para cada uma dessas correntes. A corrente IR1, ela é a diferença de tensão em cima desse resistor aqui, ó, né? Dividido pela sua resistência. Então, tem 100 volts nesse ponto aqui, ó, devido a essa fonte, e tem VY' nesse lado aqui. Ó. Então, fica 100 menos VY dividido por 15. Tá? Esse é o IR1. O IR2 é a diferença de tensão em cima deste resistor sobre 10. Então, no terminal positivo desse resistor, temos VY'. E no terminal negativo, nós temos uma fonte de tensão. A fonte de tensão é bom quando a gente está fazendo por nós, porque ela já define a tensão nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, nós temos, ó, tem que olhar o símbolo, é uma fonte de tensão. E que vale quanto? 3Vx. Então, nesse ponto aqui, ó, nós temos 3Vx. Tá? Então, ele entra ali ó, como sendo 3Vx. Vy' menos 3Vx. Sobre a resistência que é 10. Então, surgiu uma variável nova aí, mas a gente vai levando ela, mais para frente a gente acha uma relação para ela, tá?
Depois, nós precisamos da corrente IR3', que é a corrente descendo nesse resistor aqui. Ó. Então, é VY' sobre VY' menos 0, né, que eu não coloquei aqui, ó, sobre 5. Tá? Então, essa é a terceira equação. Nós pegamos essas três equações e substituímos ali agora. Tá? Então, vai dar as três equações. Aqui eu coloquei o 0, não sei porquê. Então, é 100 menos VY' sobre 15 igual aos valores que tem ali. Né? Daí aqui tem 15, 10 e 5. Tá? Então, tem que tirar um mínimo desses três números aqui para a gente seguir o cálculo. Se quiserem dividir o 100 pelo 15, o 1 que está aqui eu por 15, o 1 que está aqui por 10, o 3, podem fazer, mas vai dar um monte de número com vírgula que vocês vão acabar arredondando e vai acabar perdendo informação. Então, eu gosto de levar todos esses números tirando o mínimo, que daí me facilita a vida depois, tá? Então, o mínimo de 15, 10 e 5 é 30, né? 30 dividido por 15 vai dar 2, né? Vezes o que está em cima aqui, ó. Vai dar 2 vezes 100, menos 2 vezes VY'. Depois, 30 por 10 vai dar 3, vezes o que está em cima ali. Então, aqui vai dar 3 vezes 3 VX. E 30 dividido por 5 dá 6, 6 VY', tá? Então, aqui, pessoal, apareceu essa variável nova, esse VX. Nós temos que achar uma relação de VX com as tensões dos nós, tá? Então, se você tem que olhar no circuito, aonde esse VX está sendo medido ou gerado, ele está sendo aqui, ó. Aqui tem VX. Então, VX, pessoal, mais está ligado nesse ponto aqui, que vale 100 volts nesse nó. E aqui é VY'. Então, 100 menos VY é igual a VX, tá? Por quê? Porque é a diferença de tensão, ó, nessa direção aqui, ó, tá? Na direção dessa corrente. Então, é mais, que é o terminal que está no terminal positivo aqui, é 100 volts, né? 100 menos VY é igual a VX, tá? 100 menos VY' é VX. Então, eu vou substituir aqui dentro, tá? Dentro desse cara aqui. Ó. Vou cortar os 30, tá? Aqui eu já fiz alguns cálculos. 2 vezes 100 vai dar 200. Esse número continua. Esse cara aqui, com esse cara aqui, 6 com 3 vai dar 9. Aqui 3 vezes 3 vai dar 9. E no lugar do VX eu vou substituir 100 menos VY, tá? E multiplica para dentro. Vai dar 900, vai dar 9 VY, tá? Que vai somar daí com menos vai dar mais. 9 com mais 9 vai dar 18. Passa esse cara aqui para esse lado e esse cara aqui para o outro, tá? O contrário, né? Este para lá e aquele para o outro lado. Vai dar menos 20, né? Esse 18 vem para cá, vai dar menos 20. E esse cara vai para lá, vai dar menos 1.100, tá? Vai passar dividindo, vai dar menos 1.100 dividido por menos 20. Menos com menos dá mais, dá 55 volts, tá? Então, esse VY', pessoal, é a contribuição da fonte de 100 para essa tensão VY' é 55 volts, tá? Agora eu pego esse 55 e substituo tudo nas correntes aqui, né? Substituo nas correntes. Então, substituindo na primeira, vai dar 100 menos 55 sobre 5, né? Vai dar 45 dividido por 15 dá 3 amperes. Daí, substituindo nessa aqui, ó, no lugar do Vx, eu tenho que substituir esse cara aqui, ó, né? Então, depois eu substituo o VY', que vai dar IR2', que vai dar menos 8 amperes. O IR3 eu substituo aqui também, 55 por 5, que dá 11 amperes. Então, essa aqui, pessoal, são as contribuições da fonte de 100, tá? Vamos agora, então, pessoal, calcular a contribuição da fonte de 50 volts, né? A fonte de 100 nós já calculamos, e a fonte controlada, pessoal, nós não vamos tocar nela, ela sempre vai continuar ali, tá? A gente nunca zera ela, tá? E nunca vai zerar as outras duas e deixar essa fonte também, não, tá? Ela sempre fica ali paradinha e a gente não toca nela, tá? Então, nós vamos zerar a fonte de 100 volts, ok? Vai sobrar, então, agora uma fonte de 50 e uma fonte controlada, ok? Aqui, novamente, como nós estamos procurando o VY, pessoal, que está aqui, ó, vamos chamar agora de um VY duas linhas, né? Porque é a contribuição da segunda fonte. E, como ela é uma tensão de um nó também, nós vamos usar nós, que daí fica mais fácil de fazer o cálculo, tá? Então, novamente, eu vou atribuir correntes, né? Como a gente já quer a corrente IR1, 2 e 3, então a gente calcula direto aqui, tá? Tem que estar no mesmo sentido que foi usado na hora de calcular as correntes lá com a fonte de 100, nós usamos esse mesmo sentido de corrente. Então, aqui tem que estar no mesmo sentido, tá, pessoal? Se vocês colocarem ao contrário, depois a gente vai somar elas. E elas têm que estar todas para o mesmo sentido. Não posso trocar esse sentido. Então, se eu usar esse, eu tenho que morrer abraçado até o final, ok? Beleza?
Então, temos o sentido das correntes que a gente quer e a tensão VY duas linhas. É tudo duas linhas porque é a segunda fonte, beleza? Então, nós vamos analisar esse nó aqui novamente. Temos a corrente IR1 entrando, o IR2 saindo e o IR3 saindo. Tá? Precisamos de uma equação para cada uma delas. Vocês vão ver que essas equações agora mudaram, né? Porque essa fonte aqui sumiu e essa aqui apareceu. Então, as equações das correntes parciais aqui, ó, que eu chamo de parcial porque não é o total ainda, né? Então, essas equações vão ficar um pouquinho diferentes, tá? Então, corrente IR1, que é essa corrente aqui, ó, é a tensão do terminal positivo, né? Porque a corrente está da esquerda para a direita, menos do terminal negativo. No terminal positivo nós temos zero, ó, tá ligado no zero, então vai ficar 0 menos VY, ok? Dividido por 15, ok? Depois, a corrente do IR2, que é essa corrente aqui, ó, é o VY' menos a tensão nesse ponto aqui, ó, que é 3Vx, que nós também precisamos achar uma relação depois para o Vx, que vai ser diferente. E depois o IR3, que é a corrente que está descendo, é o VY duas linhas menos a tensão nesse ponto aqui, ó, que é o terminal negativo desse resistor, né? Então vai ficar VY duas linhas menos 50 volts, que é a tensão nesse ponto aqui, tá? Dividido por 5 ohms, que é a resistência desse ramo aqui, tá? Daí eu tenho que substituir lá. Então agora o que tem que fazer? Tirar o mínimo, que nem a gente já fez antes. O mínimo de 15, 10 e 5 é 30. Então 30 dividido por 15 vai dar 2, né? Vezes o que está em cima, menos 2y, duas linhas. 30 dividido por 10 dá 3, vezes o que está em cima aqui, né? Pois 30 dividido por 5 dá 6 vezes o que está em cima aqui, tá? Aí eu posso pegar e cancelar os 30, né? E eu preciso achar uma relação, então, para o Vx, que é uma variável nova, né? A gente não quer resolver para o Vx, a gente quer resolver para o Vy duas linhas. Então, qual a relação do Vx com o Vy duas linhas? Tá? Então, se vocês olhar o Vx aqui, ó, pessoal, é a tensão sobre o resistor R1. Tá? Nós já calculamos a tensão do resistor R1, que é essa tensão aqui, ó, tá? Porque é a diferença de tensão em cima desse resistor, que é 0 menos Vy duas linhas. Então, esse aqui é o Vx, tá? Então, vou pegar o Vx e substituir aqui, ó, ok? Então, vou já agrupar alguns termos, né? Esse 3Vy duas linhas com esse aqui vai dar 9. Esse cara aqui vai dar 300, negativo. Que mais? Esse aqui vai dar 3 vezes 3, 9. Com o negativo, menos com menos dá mais 9. Soma com esse cara aqui dá 18. Passa para o outro lado, vai dar menos 20. Passa dividindo, vai dar menos 300 dividido por menos 20, que dá 15 volts, tá? Então, o Vy duas linhas é 15 volts. Pego agora esse cara aqui e substituo aqui, ó. Tá? Substituo nas equações das correntes. Então, vai dar menos 15 sobre 15, vai dar menos 1 ampere no IR1 duas linhas. Substitui na outra equação, vai dar... E o Vx, pessoal, tem que substituir por esse aqui primeiro, né? Daí depois substitui o Vy duas linhas, tá? Dá 6. E substituindo no IR3 vai dar Vy duas linhas menos 50 sobre 5, que vai dar menos 7. Ok? Então, calculamos a contribuição da corrente da fonte de 50 volts nas correntes e no Vy duas linhas. Tá? Então, essa aqui é a contribuição. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que somar todas elas, tá? Que seria o terceiro passo. Tá? Então, aqui temos todas as correntes. Tá? E eu quero calcular o IR1. Vou fazer o quê? O IR1 linha mais o IR1 duas linhas. Então, tá aqui os valores, 3 e menos 1. Vou somar eles, vai dar 2 amperes. Depois, a corrente do IR2, que é menos 8 com 6, vai dar menos 2 amperes. Depois, IR3 linha com IR3 duas linhas, que vai dar 4 amperes. E assim por diante. Então, nós temos todas as correntes totais aqui, conforme a gente queria. E também as contribuições de cada uma das fontes. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Beleza? Então, fonte moral da história, fonte controlada, a gente não retira do circuito. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aí para fixar bem. Exemplo 4, pessoal. Calcular a contribuição de cada fonte nas tensões Vx e V1 usando o teorema da superposição. Então, nós temos a tensão Vx, que é a tensão usada por essa fonte de corrente controlada. Tá? E a tensão V1, que é a tensão nesse ponto aqui, que é a mesma tensão neste ponto aqui, porque é o mesmo nó, estão curto-circuitados, é a mesma tensão. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo, né, desligar todas as fontes independentes, exceto uma, e calcular a contribuição daquela fonte, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos zerar a fonte de tensão, de 20 volts, ok? Então lembrando que fonte de tensão, para zerar ela, eu tenho que colocar 0 volts, que significa que ela vira um curto-circuito. Então agora, essa fonte aqui, pessoal, fonte de corrente controlada, ela depende de 3Vx, que é a tensão que está aqui agora, que agora é a tensão 3
Vx', porque é a contribuição da primeira fonte de tensão. E aqui nós temos a tensão V1', né, porque é a contribuição dessa fonte de 100 amperes, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Tenho duas fontes, não tem como fazer associação de resistores, eu tenho que usar ou malhas ou nós, tá? Se eu fizer por malhas, teria que fazer uma malha por aqui, ó, teria que fazer uma super malha, na verdade, né? Porque teremos uma fonte aqui no meio, e teríamos que analisar um nó de qualquer forma, né? Porque aqui nós temos outra fonte de corrente. Essa aqui até definiria a corrente dessa malha, mas aqui teria que fazer um super nó. Então é mais complicado de fazer, sendo que na prática ela só tem um nó, tá? Só esse cara aqui que é um nó. Então fazer por nós, nesse caso aqui, também fica mais fácil, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aplicar nós, lei de Kirchhoff das correntes, nesse nó aqui. Então, nós temos algumas correntes, né, que nós temos que contabilizar. Temos aqui ó, a corrente IR2', que é a corrente no resistor 2 entrando nesse nó aqui, ó, tá? Temos a corrente de 100 amperes entrando, então fica IR2' mais 100 amperes. Temos a corrente IR3' saindo desse nó aqui, ó, e temos a corrente 3Vx' saindo desse nó, ok? Então, essa é o somatório das correntes neste nó, tá? Então, quanto que é IR2'? IR2' é a diferença de tensão desse ponto aqui para esse ponto aqui. Ó. Então, nesse ponto aqui, nós temos o quê? Vx', tá? Quanto que é a tensão nesse ponto em relação à Terra? É o que tiver de tensão aqui entre esses dois pontos, que é a tensão Vx', tá? Tem uma questão muito semelhante a essa na prova, só que aqui é uma fonte de tensão controlada, não uma fonte de corrente. Então, a tensão aqui, ó, pessoal, em relação ao Terra é Vx'. Tá dito aqui, ó, tá até a marcação, Vx'. Então, é Vx' menos V1, tá? V1', dividido por 20. Então, esse é o IR2. Quanto que é o IR3? É a diferença de tensão em cima do resistor 3. Então, tensão positiva é V1' menos 0, né? Porque aqui embaixo é tudo 0 volt, né? Já foi definido. Eu nem comentei, né, pessoal? Mas já é direto. Onde tem o símbolo de terra é o 0 volt. Então, aqui fica V1 menos 0 sobre 20. E a fonte recorrente é 3Vx', tá? Então, aqui, pessoal, nós temos uma tensão Vx' que não é o nosso... na verdade, nesse caso, até é uma tensão que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir o Vx também. Só que são duas incógnitas, então a gente precisa de duas equações. Então, como que nós podemos fazer, pessoal, para relacionar o Vx', que é uma incógnita nova, com o V1', que é um nó? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos pegar e aplicar a lei de Kirchhoff nesse nó, entre aspas aqui, tá, pessoal? Porque não é o Vx', não é um nó, porque não tem 3 fios chegando aqui, né? Só tem 2. Então, ele não é um nó propriamente dito. Mas nós vamos considerar que ele é aqui, só para resolver, tá? Então, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Então, nós temos a corrente IR1' chegando nesse nó, que é igual à corrente IR2' que está saindo do nó. Tá? Viram? Isso aqui é diferente, a gente não tinha feito nenhuma parecida com essa. Então, fazendo isso, pessoal, a corrente do IR1 igual ao IR2, nós conseguimos achar outra equação. Qual que é a relação? Como é que a gente escreve essa corrente IR1 aqui? Ó? Ela é a diferença de tensão em cima do IR1, né? No terminal positivo, nós temos quanto? 0 volt. Então, vai ficar 0 menos o Vx', dividido por 10. Tá? 0 menos Vx' sobre 10 é a diferença de tensão aqui sobre 10. Tá? E depois, a corrente do IR2' nós já escrevemos, que é isso aqui, ó, né? Que é a diferença desse terminal aqui, que é Vx' menos o V1' sobre 20. Tá? Então, aqui vai ter uma relação entre o Vx' e o V1', ok? Então, é só multiplicar cruzado esses caras aqui, ou tirar o mínimo, que nem eu fiz aqui. Tira o mínimo, 20 dividido por 10 vai dar 2, vezes o que está em cima, vai ficar menos 2Vx. E daí corta os 20, ou 20 aqui, aqui tem o Vx, aqui tem Vx, esse Vx vem para o outro lado, fica menos 3Vx' igual a menos 1. Daí eu isolo o Vx', passa esse menos 3 para o outro lado, com esse menos vai ficar mais. Então o Vx' ele vale V1' sobre 3. Tá? Então essa aqui é a relação. Então é um sistema com duas equações e duas incógnitas. Só que esse caso aqui é mais fácil porque ela já está isolada. Então eu só pego esse Vx' aqui, ó, que vale isso aqui, ó, e substituo aqui. Ó. Então aqui ó, e aqui ó, eu substituo V1' sobre 3. Tá? Então aqui eu tenho um parênteses, ó, que eu coloquei o V1' sobre 3. Tá? Daí ó, corta aquele 3 com aquele 3 lá, já dá uma simplificada. Aqui ó, fica V1' sobre 3 dividido por 20.
eu posso pegar e multiplicar esse 3 por esse 20. Fica assim, né? Porque esse cara aqui é uma divisão dividido por 20. É uma divisão por uma divisão. Então, vou multiplicar os números de baixo aqui. É como se esse V1 viesse para frente aqui, né? Tá? Daí vai ficar o 3 vezes o 20, que vai dar 60, ok? E o resto cortou lá, ficou só V1 linha. Eu tiro um mínimo desses três caras aí, que é 60, né? 60 dividido por 60 dá V1 linha, por 20 dá 3, e 60 por 1 aqui, ó, dá 60 vezes o 100, que dá 6.000. E aqui 60 por 20 dá 3, 3 V1 linha, 60 por 1 dá 60, e assim por diante. Daí corto 60, agrupo os termos, né? Fica 6.000 desse lado, e esse termo vai para o outro lado, vai dar 65 V1 linha, tá? E daí passa dividindo, o V1 linha vai dar 92,308 volts, tá? Então essa aí é a contribuição da fonte de 100 amperes no V1 linha, tá? Eu pego esse cara aqui e substituo lá, ok? Vai dar essa tensão dividido por 3, né? Que vai dar 30,769. Essa é a contribuição no VX, ok? Então, essas são as contribuições da fonte de 100 amperes, ok? Precisamos agora calcular a contribuição da fonte de 20 volts, tá? Então, vamos lá, que seria o passo 2. Repita o passo 1 para cada uma das fontes independentes ativas. Então, a única fonte ativa que nós temos é a fonte agora de 20 volts. Tá? A fonte de 100 amperes ela abriu, ela virou um circuito aberto, né? A fonte de corrente é trocada por um circuito aberto. Então aqui, pessoal, novamente, o que nós podemos fazer? Vamos aplicar o mesmo método de antes, né? Vamos fazer por nós, né? Esse cara aqui, ó, é 0 volt, aqui em cima é o V1, né? Esses dois caras aqui é o V1, e aqui nós temos a tensão Vx, que está entre esses dois terminais, tá? Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff no nó V1. Vamos marcar as correntes, tá? Temos corrente IR2 linha, IR3 duas linhas, né? É tudo IR2 duas linhas, IR3 duas linhas, e tenho 3VX duas linhas aqui, ó, tá? Faltou uma linha aqui, que é essa tensão aqui, tá? Então, que corrente que está entrando nesse nó? Está entrando o IR2 duas linhas, e está saindo o IR3 duas linhas e o 3VX duas linhas, tá? O IR2 duas linhas é essa corrente aqui, ó, né? Que é Vx duas linhas menos V1 duas linhas sobre 20. E o IR3 é essa tensão aqui, menos 0 sobre 20, tá? Então, e daí ó, apareceu novamente esse Vx aqui, ó, pessoal, que nós temos que substituir por alguma coisa que dependa de V1, tá? Então, nesse nó, entre aspas, né? Porque não é um nó, nós vamos contabilizar as correntes entrando e saindo. Então, vai ficar IR1 duas linhas igual IR2 duas linhas. Substituímos agora pelas suas equações respectivas, né? Que aqui é um mais e um menos, né? Fica 20 menos Vx duas linhas sobre 10. E a outra fica Vx duas linhas menos V1 duas linhas sobre 20, tá? Tira o mínimo dos dois lados, dá 20, né? 20 dividido por 10 dá 2, multiplica em cima. Corta os 20, né? Corta os dois caras aqui. E isola, a gente quer eliminar o Vx duas linhas, então isola o Vx aqui, ó. Passa C3 multiplicando para baixo, dividindo, né, para baixo. Fica 40 mais V1 duas linhas sobre 3. Então agora pega esse Vx aqui, ó, pessoal, ó, e substitui aqui, ó, no lugar desse Vx aqui, tá? Então já vai eliminar o nosso Vx duas linhas. Substituindo ali, pessoal, vai ficar assim, né? Então esse 3, pessoal, vai multiplicar pelo 20 ali, ó. Aqui, na verdade, dá para cortar esse 3 antes aqui, ó. Esse 3 vai multiplicar por esse 20, vai dar 60, tá? Depois posso tirar o mínimo desses dois caras aqui também, dos dois lados. Mínimo de 60, 20 e 20 dá 60. 60 dividido por 60 aqui dá 1. Faz todo o algebrismo aqui, pessoal. Corto 60 e agrupa o V1 duas linhas, tá? Vai ficar menos 65 igual a 2.360. Passa dividindo, vai dar menos 36,308 volts. Tá? Então, essa aqui é a contribuição da fonte de 20 no V1 duas linhas, ok? Depois, no Vx duas linhas, tá? Que é esse cara aqui, ó. Eu vou pegar e vou substituir lá, ó, no lugar do V1, que vai dar 1,231. Ok? Então, essas aqui são as contribuições da fonte de 20 volts. Ok? Depois, o que eu tenho que fazer para finalizar, que é a parte mais fácil, né? Que é o passo 3, é somar as tensões das contribuições individuais de cada fonte. Então, do V1, ela é V1 linha mais V1 duas linhas. Ok? Então, dá o 92 mais, menos o 36 ali,
que vai dar 56. Tá? Então, V1 é 56 volts. Depois, o Vx é a contribuição de cada um dos dois Vx ali, que dá 32 volts. Tá? Então, isso aí é análise de superposição com fonte controlada. Tá? Tem essa particularidade, que a única diferença é que eu não elimino a fonte controlada nunca. Tá? Sempre mantenha a fonte controlada. E as outras fontes independentes vão sendo eliminadas, todas, exceto uma, e calculado a contribuição de cada uma. Beleza? Feito.